Boa noite. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Começo também, assim como o Rodrigo, agradecendo, né, a todo o comitê executivo da USFAL pelo convite. Né, foi com muita satisfação e assim, orgulho que eu aceitei esse desafio de estar aqui hoje com vocês. Digo desafio porque falar da sistêmico funcional, né, linguística sistêmico funcional é sempre um desafio, é uma aventura que eu acho que todos que estão aqui se alinham e gostam dessa aventura sistemicista. Eu agradeço, então, também, assim como o Rodrigo, aos meus colegas Alda, né, e ao Renato Cacheta, Alda Coimbra, que são os representantes aqui da nossa região sudeste. E gostaria de falar que assim, eu não tenho pretensão de palestrar, nem de dar uma palestra, nem de ter uma verdade sobre sistêmica. O Rodrigo me convidou. Quando me chamam para falar de linguística sistêmico funcional, eu penso na vida, eu penso em como a gente olha para o mundo, olha para a linguagem e usa, e a gente vê linguística sistêmico funcional. Então, a minha ideia foi, hoje aqui, né, trazer para a gente pensar junto enfim, refletir sobre o uso da linguística sistêmico funcional no contexto pedagógico, tá? No caso, no contexto de ensino-aprendizagem de inglês para as crianças, para um grupo de crianças, na realidade, e o foco desse olhar para o contexto pedagógico vai ser a construção de crenças e emoções desse grupo de crianças, enquanto eles estão, enfim, fazendo uma atividade que eu vou relatar com mais detalhes um pouco. Eu gosto sempre de começar, enfim, toda vez que eu falo de sistêmica, que eu tenho oportunidade de falar do meu trabalho, dizer que esse trabalho não é meu, isso é um trabalho conjunto que a gente desenvolve num grupo de pesquisa, que eu tenho, né, assim, a honra também de ser a coordenadora, foi por mim fundado junto com os meus alunos de mestrado, doutorado, hoje temos visitantes, curiosos, pós-doutorandos e pós-doutorandas, pessoas que querem conhecer a sistêmica ou participar das pesquisas. É um grupo de pesquisa chamado Análise Sistêmico Funcional e Avaliação no Discurso, e eu gosto sempre de dizer que todas essas reflexões que eu tenho oportunidade de compartilhar nos eventos, todas elas provêm de grandes momentos, de trocas que a gente realiza no âmbito do grupo de pesquisa, seja em artigos, dissertações, teses, ou mesmo só em conversas, né? Assim, ao longo dos nossos encontros. Então, nessa apresentação, eu separei ela mais ou menos em 4 partes. A primeira, eu vou falar um pouquinho da linguística sistêmico-funcional e da linguística aplicada. Quem me conhece um pouco e sabe do trabalho que eu desenvolvo, não sou só eu, a gente tem aqui o Orlando, que é, enfim, também a inspiração para essa conversa, essa interface que a gente faz entre a linguística sistêmico-funcional e a linguística aplicada. No meu caso, é uma interface muito grande, assim como do Orlando, com a linguística aplicada contemporânea, né? Indo um pouco além já daquela linguística aplicada mais tradicional, quando chega aqui, enfim, não vou falar sobre isso, porque senão já vai a palestra inteira. Mas então é com esse alinhamento, né, que a gente tem dessa conversa. No segundo momento, eu falo então dessas contribuições da linguística sistêmico-funcional para pesquisas em e da linguística aplicada no contexto educacional para as crianças. Eu vou tentar focar um pouco, mas eu estou falando de forma geral. Depois eu vou falar um pouco de como eu entendo as crenças e as emoções na aprendizagem de língua inglesa para crianças, mas também de forma mais ampla. E depois eu trago 3 participantes muito queridos, Giovana, Gael e Tito, com suas falas e reflexões sobre o que, enfim, sobre o seu processo, não vou falar, que senão já vou dar spoiler, sobre o seu processo de construção dessa língua, ensino e aprendizagem de língua inglesa. Então, um pouquinho sobre a linguística sistêmico-funcional e a linguística aplicada. A gente sabe que, né, que às vezes se pergunta, linguística sistêmico-funcional é linguística teórica ou linguística aplicada? Nenhum, né? Na realidade, a gente sabe que por que eu não quero entrar? Né? Então, a linguística sistêmico-funcional, ela é teórica e aplicada. No meu caso, como eu falei, né, eu tenho esse olhar mais aplicado. E por quê? Porque eu me alinho no escopo da teoria com esse interesse que nós temos de entender como as pessoas usam a linguagem uma com as outras, objetivando realizar sua vida social cotidiana,
Ou seja, a linguagem é um elemento sociossemiótico, a gente entende a linguagem dessa forma. Realizar aqui está nesse itálico, porque eu fiquei na dúvida qual escolha lexical eu traria. Se eu colocaria vivenciar, performar, resistir, atuar. Então, eu coloquei realizar de forma muito ampla, porque eu acho que a nossa vida social, nós fazemos muitas coisas enquanto usamos a linguagem, né? A linguística sistêmico-funcional também é uma forma NAI pela qual as pessoas criam significados por meio do uso da linguagem, interações em contextos sociais específicos. Então, a gente entende que a linguística sistêmico-funcional, quer dizer, a gente entende, Halliday entende, e a gente entende junto com Halliday, né, que ela é, ao mesmo tempo, uma teoria que, né, de uma perspectiva, uma teoria sociossemiótica da linguagem, que possibilita a descrição, né, de línguas, no caso já temos de várias, e que também possibilita análise de textos e seus contextos. É nessa parte da análise que eu vou focar um pouco essa minha reflexão que eu vou fazer junto com vocês. Então, essa é uma representação, né, bastante conhecida para quem conhece a sistêmica, desses círculos, né, que um tocando na base do outro, onde a gente tem um texto inserido no contexto situacional, no contexto cultural, ou contexto cultural que incorpora esse contexto situacional o texto, dependendo de como a gente vê, que essa relação de interdependência entre texto e contexto, para a linguística sistêmico-funcional, ela é dialógica, ela é, enfim, é a razão de ser, né? Não existe o olhar para a linguística sistêmico-funcional sem entender esse diálogo entre contexto e texto. Então, o contexto, ele é onde o texto se desenvolve e adquire um sentido, e a gente tem um sentido, né, um contexto linguístico, situacional e cultural. Eu trago também essa representação, acho que a maioria de todos, né, conhecem essa representação da estratificação da linguagem, proposta no artigo do Carlos Louvet, na revista Matraga, de 2009, que eu acho que é muito boa para a gente entender como é que a linguagem funciona na linguística sistêmico-funcional, nessa questão da estratificação dos níveis linguísticos e extralinguístico, e na questão da realização, né? A realização de um extrato num extrato subsequente. Então, os contextos, né, na semântica discursiva e, por sua vez, na lexicogramática, na fonologia, nos gestos, na grafologia, e, obviamente, a gente tem cada extrato desse tem suas peculiaridades, suas características, nas quais eu não vou entrar agora por uma questão de tempo e talvez por achar que todos sejamos mais ou menos familiarizados com esse detalhamento. No meu caso, aqui eu vou falar um pouco mais adiante, no nível da semântica do discurso, eu vou focar num dos 6 sistemas dessa semântica discursiva, que seria o sistema de avaliatividade, tá? No nível da interpessoal da linguagem. Então, estaria a apresentação desses dados, dessa reflexão que eu vou apresentar, vai estar inserida neste recorte da teoria. Então, só para falar um pouquinho mais da sistêmica, a sistêmica é uma teoria social que parte da situação do uso para o estudo da linguagem, como se dá a comunicação dos participantes na interação e a relação entre eles e desses com a sociedade. Isso, para mim, é muito importante, porque o que eu faço é olhar, principalmente agora, para a fala desses 3 alunos, dessas 3 crianças, tentando entender que crenças e emoções elas estão construindo em relação ao ensino e aprendizagem deles de língua inglesa a construtos macrosociais, né? As crenças, e que crenças são essas que eles trazem, que crenças eles estão reproduzindo, construindo, né? Dramatizando, resistindo, enfim, a gente vai ver depois. É também uma teoria semiótica que se preocupa com a linguagem em todas as suas manifestações, como, onde, por quê, para que o falante, escritor usa a sua língua. E, por último, é uma teoria semântica, uma vez que a linguagem é vista como formadora de sentidos, partindo do significado e não da forma. Então, nesse diálogo que eu falei anteriormente, né, que Orlando e eu, né, traçamos com a linguística aplicada contemporânea, por que a gente faz essa interface, propõe, né, esse diálogo? Por parte da linguística sistêmico-funcional, ela é uma perspectiva teórico-metodológica que extrapola o caráter linguístico. Isso quer dizer que o pesquisador, né, deve se debruçar sobre questões não apenas da língua e da linguagem, mas que extrapolam outros fenômenos. No caso, fenômenos que eu acredito aqui e na prática
das pesquisas que eu venho realizando e desenvolvendo com os meus pares, fenômenos macros sociais, né? Que a gente vá além do que está no texto e como esse texto está se relacionando a questões macrosociais, de interseccionalidade ou qualquer outros fenômenos que abarquem, né, esse contexto maior. Também é uma perspectiva que propõe análises centradas nos modos como a linguagem é usada em determinado contexto pelos usuários, indicando caminhos em direção à transdisciplinaridade. Né, essas duas citações que eu trago aqui são do texto do Orlando, que está aqui presente, né, e a questão da transdisciplinaridade é muito cara, porque a linguística sistêmico-funcional nos permite transitar entre diferentes disciplinas, né, nos possibilitando analisar diferentes discursos em diferentes momentos, em diferentes contextos. No caso da linguística aplicada contemporânea, esse diálogo é muito claro com a sistêmica, porque, intimamente, nós chamamos a LAC, né? Ela compreende a linguagem como uma prática social, assim como a linguística sistêmico-funcional. E a observa em uso, imbricada em ampla junção, amalgamação de fatores contextuais. Isso acarreta estudar a sociedade e a cultura, das quais a linguagem é parte constituinte e constitutiva. Também acarreta assumir que nossas práticas discursivas não são neutras. Eu acho que isso é muito importante, é um grande ganho, é um grande suporte que a linguística aplicada contemporânea traz nos seus estudos, né? Que também a gente tem na linguística sistêmico-funcional, mas quando a gente alinha as duas perspectivas, a gente tem mais subsídios e mais, digamos assim, uma força, né, muito grande para a gente poder entender os significados e sentidos que são construídos nas interações. Então, elas não são neutras, pelo contrário, envolvem escolhas intencionais ou não, ideológicas e políticas, que têm impactos diferenciados no mundo social e nele interferem. Isso também acarreta reconhecer uma multiplicidade de sistemas semióticos em jogo no processo de construção de sentido. Né? Então, essas citações também foram retiradas do livro do Luiz Paulo da Moita Lopes, que provavelmente, vários de vocês conhecem, da linguística aplicada. A linguística aplicada, então, contemporânea, ela é entendida como um campo interdisciplinar, transdisciplinar e indisciplinar. Esse indisciplinar é uma proposta, né, da gente entender o campo da linguística aplicada contemporânea, sugerida pelo Luiz Paulo, pelo Moita Lopes, e, segundo Rajagopalan, usar a prática como palco de reflexões teóricas é um objetivo, é um olhar, um horizonte da linguística aplicada contemporânea. E também entender que teoria é relevante para a prática, teoria é relevante para a prática porque ela é concebida dentro da prática. Então, não existe uma separação entre teoria e prática, assim como na sistêmica. Né? Quando a gente olha para a gramática, né, do sistêmico-funcional, a gente vê claramente, sabe, porque a gente estuda e estudou, que o Halliday construiu sua gramática a partir da observação do uso da linguagem. Ou seja, teoria e prática, elas não podem estar nunca separadas. Então, esse diálogo ele é um diálogo muito possível e muito frutífero, como nós acreditamos. Deixa eu passar aqui, que não quer passar. Então, agora falando um pouco das contribuições do sistema de avaliatividade, que é onde eu vou focar, eu tenho uma verdadeira paixão por avaliação. Eu preciso confessar, eu acho que já sou reconfessa há muito tempo. Todos os meus trabalhos envolvem avaliatividade. Por quê? Porque eu acho que o mundo é avaliativo. Para mim, o mundo ele é afetivo e avaliativo. Então, a afetividade, a emoção, ela é constitutiva da própria linguagem e a avaliação é constitutiva da própria linguagem. Então, a gente vive no mundo nos posicionando, avaliando, é bonito, é feio, estou com fome, não estou com fome, estou cansada, estou nervosa, não estou nervosa. Então, para mim, a avaliação, olhar a avaliação é entender o mundo. Então, eu tenho essa paixão. E como é que eu entendo essa avaliação? Né? Eu entendo essa avaliação como um construto interacional. Então, ela se refere às atitudes do falante, do escritor, ou do ouvinte, do leitor, nessa interação. Quando eu avalio algo em relação a alguém, eu tenho outro, né, no meu horizonte. Ela se relaciona aos posicionamentos e os sentimentos sobre o mundo que nós temos, relaciona-se aos sistemas de valores e aspectos do contexto, sejam esses aspectos micro ou macro discursivos, né,
e está intimamente ligada à construção de crenças, de emoções, de identidades, de estigmas, de ideologias, de estereótipos, ou seja, ao avaliarmos, né, temos um manancial de possibilidades de construção de outros construtos macrosociais. No caso, então, obviamente, eu recorro ao sistema de avaliatividade, que, como eu falei antes, ele é um dos 6 sistemas, né, da semântica discursiva no nível da interpessoal. O sistema de avaliatividade se propõe, né, nos proporciona a avaliação das atividades interpessoais no nível da semântica do discurso. Essas avaliações podem ser negativas, positivas, explícitas, implícitas ou pressupostas. Existe toda uma representação canônica do sistema de avaliatividade, de todos os sistemas da linguística sistêmico-funcional. Como eu sou um pouco rebelde, subversiva, e sou filha de designers, então a gente sempre pensa na representação do sistema de avaliatividade de forma diferente. Eu já trouxe em forma de coração, enfim. Então, eu gosto de brincar também, que é uma forma de reelaborar. Essa representação eu já apresentei, mas eu resolvi trazer aqui porque eu achava que fazia sentido com as crenças, da forma que eu estava pensando. Então, o sistema de avaliatividade ele é composto por 3 subsistemas: atitude, engajamento e gradação. A atitude se relaciona à linguagem da emoção, da ética e da estética, no eixo das opiniões, enfim, desses posicionamentos. O engajamento seria a gente olhar para o texto, para esse discurso, né? Buscando entender que vozes estão ali, e também o quanto eu abro e fecho, o quanto eu contraio e abro essa minha fala, esse meu posicionamento a uma negociação ou não. E a gradação, o quanto de força e foco eu coloco na minha avaliação. Tá? Como a gente vai trabalhar? Eu digo a gente, eu vou explicar depois, não é só eu e um fantasma, mas tem uma pessoa muito presente, que inclusive está aqui, que é a outra pessoa desse par do agente. Nós estamos trabalhando no eixo das opiniões, como vocês vão ver nas falas das 3 crianças. A gente se baseou, então, no subsistema da atitude, que lida com as opiniões. Né? Então, a gente tem no subsistema da atitude 3 domínios: afeto, apreciação e julgamento. Afeto ligado à linguagem da emoção, apreciação da estética, julgamento da ética. Afeto lidando, né, com a infelicidade, insatisfação e insegurança. Apreciação com a reação, composição e valor. O julgamento se subdivide em estima social, sanção social. Eu me lembro que em 2006 eu fiz um curso lá com o Martin, na PUC de São Paulo, e eu me lembro daquela fala que é clássica dele, né? Estima social, se você precisa de um psicólogo, é estima social. Né? Se você tem um problema de estima social, corre para o psicólogo. Se você tem um problema de sanção social, chama um advogado, chama um padre, chama, enfim, alguém que possa te libertar, né, de uma sanção maior. No nível da estima social, a gente trabalha com as categorias de normalidade, capacidade e tenacidade, e da sanção social de veracidade e propriedade. Então, voltando um pouco ao âmbito do grupo, né, de pesquisa e dos meus pares, o que a gente tem feito com a avaliatividade, com a avaliação, especialmente em contextos educacionais, mas não só em contextos educacionais, tá? A gente tem feito análises com vida, com discurso é vida. Mas eu trouxe aqui formação de professores para poder focar. Então, a gente trabalha com sistêmica, né? Avaliatividade, sistêmica, avaliação, não só avaliatividade, tá? Mas a avaliação sempre muito presente, nos estudos da narrativa, de identidade, interação, crenças, emoções, estudos de gênero social e interseccionalidade, gêneros discursivos e multimodalidade, no ensino de línguas para fins específicos, letramento crítico, letramento literário crítico, reflexão do praticante do contexto educacional, ensino de literatura, língua portuguesa, língua inglesa, formação docente, enfim, vários tipos de contextos, digamos assim, e o que eu trago agora são as crenças e as emoções. Então, agora entrando na parte mesmo da pesquisa que eu vou apresentar, que é um recorte do recorte, na realidade, né, um meta-recorte. A gente traz uma pesquisa desenvolvida em sala de aula que visa a investigar a construção de crenças e das emoções de Gael, Tito e Giovana. Para que a gente possa investigar as emoções e as crenças, a gente tem que entender a sala de aula numa visão multidimensional. O que seria isso? Né?
A aula, o aprendizado, o ensino e aprendizagem, e aqui vem com hífen, porque não existe ensino sem aprendizagem sem ensino, então é uma palavra só, né? Tem que ser entendido, eu falei um tem, né? Mas eu botei um deve aqui para modalizar, porque na minha concepção tem mesmo, como um processo multidimensional, que quer dizer que além de toda a importância que se atribui ao planejamento, ao conteúdo da aula em si, é muito importante que os aspectos sociais e afetivos possuem igual importância e hierarquia na construção de saberes, de sentidos e de fazeres pedagógicos. Ou seja, não dá para dizer que vai esconder as emoções, que não vai lidar com as emoções, que eu não tenho emoção. Não ter emoção é uma emoção, né? Quando eu digo eu não tenho emoção, fulano não é afetuoso, isso é uma emoção, sim. Né? É igual a gente falar, eu não tenho ideologia. Não tenho ideologia, tem uma ideologia que você não tem uma ideologia. Então, a gente precisa, a meu ver, para poder entender essas crenças, as emoções, todos esses aspectos macrosociais que perpassam, atravessam a sala de aula, a gente precisa sair de um olhar que ainda permanece um pouco presente, que a sala de aula é um lugar de aprender conteúdo só. Então, para isso, eu trago uma visão de crenças, que é uma visão social, né? Que essas crenças se relacionam à convicção de que algo é verdadeiro e que se baseiam em avaliações pessoais e subjetivas advindas de experiências anteriores. Compõem-se logo de pressupostos que dão sentido ao mundo, não sendo apenas um mero reflexo da realidade. Constroem-se na experiência, no percurso da interação com os demais integrantes dessa realidade e caracterizam-se como sociais, mas também individuais, dinâmicas, contextuais e paradoxais, ou seja, podem mudar com o tempo em diferentes contextos. Se a gente trabalha na perspectiva da linguística sistêmico-funcional e na perspectiva da linguística aplicada contemporânea, uma visão de avaliação de crenças e emoções pressupõe um olhar que seja social. Né? Não estou pensando em nada que seja inerente, interno à pessoa, e sim construído nessa interação. Por sua vez, as emoções, elas também são compreendidas como ativas, interativas e construídas socialmente, culturalmente e discursivamente. Em uma perspectiva social e interacional, emoções são modos de agir sobre o mundo concebidas como uma prática discursiva. Isso, enfim, não sou eu que falo, mas dentro da palavra emotion, a gente tem motion, que é movimento. Dentro da palavra emoção, a gente tem a palavra ação. Então, lidar com as emoções, prestar atenção às emoções, é prestar atenção às ações que estão sendo feitas discursivamente. Eu gosto só, às vezes, de deixar um pouco claro que o trabalho que a gente desenvolve com as emoções não é um trabalho com as emoções, é com a construção discursiva das emoções. Como é que essas emoções elas estão discursivamente construídas? E dali a gente consegue construir sentidos, né, que muitas das vezes não estão explícitos naquele texto, e sim estão implícitos, estão além do que a gente para naquela superfície primeira de uma determinada escolha. Então, entender as emoções como práticas discursivas, constituintes da própria linguagem, implica concebê-las como ações ou práticas ideológicas que constituem e constroem uma compreensão de mundo. Isso é uma visão da antropologia das emoções, dessas duas antropólogas norte-americanas. Então, agora, falando da pesquisa em si, eu trago a voz que vem me acompanhando, que é da Mara Grifo, ela está aqui. A Mara ela desenvolveu uma dissertação sobre a orientação da minha querida Inês, que está aqui também, minha colega, né, com a minha orientação sobre praticantes exploratórios aprendendo a viver juntos na escola. A partir dessa primeira reflexão da Mara, nós voltamos a uma parte dos dados dela, levando um olhar mais refinado da avaliatividade e publicamos um texto que foi aceito na Órgão, que a gente acredita que deva ter saído do forno, né? Eu estou esperando crescer, aonde esse artigo se intitula Um olhar da avaliatividade para a construção de crenças de um grupo de alunos sobre professor de inglês. Essa pesquisa, então, desse artigo, conjuga tanto os interesses da Mara como professora dessas crianças e os meus interesses como formadora de professores, né? O interesse pelo contexto pedagógico e pelo uso da linguística sistêmico-funcional na construção dessas crenças e dessas emoções. Então, o objetivo do artigo foi analisar a crença de 3 alunos. Na realidade, toda a pesquisa foi realizada com 7 alunos, mas a gente
só pôde tratar, né, olhar com cuidado para 3, por uma questão de recorte. Essas crianças, na ocasião, em 2018, por aí, 2017, tinham entre 9 e 10 anos, e então nós analisamos seus entendimentos do que seria um bom professor, com muitas aspas, de inglês, no contexto educacional no qual estavam inseridos. Que é um programa bilíngue em língua inglesa de uma escola localizada no município do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa, de forma mais ampla, ela incluiu várias atividades. Incluiu uma entrevista com o professor, as crianças deveriam fazer perguntas a esse suposto professor que iria trabalhar nessa escola. Então, ali a gente já poderia perceber, né, o que elas pensam, entendem do que seria esse bom professor, ou essa boa professora, entre aspas. Depois disso, houve atividades com desenhos e, por fim, uma conversa. Foram conversas reflexivas da Mara, professora deles, com eles, tá? Para buscar entender por que daquelas perguntas e qual a importância daqueles tópicos que eles traziam naquelas perguntas. Então, o corpus que a gente traz aqui são essas conversas reflexivas individuais acerca das atividades realizadas. É uma pesquisa, tanto na dissertação quanto no artigo, né, uma pesquisa de base qualitativa, por isso requer a nossa interpretação. Nós não buscamos generalização, mas sim localizar os nossos entendimentos de acordo com as nossas análises. As análises recaíram sobre o sistema de atitude, já falei anteriormente, porque a gente perguntou a opinião e o posicionamento desses alunos. Então, obviamente, há uma predisposição a olhar o subsistema de atitude. Tá? Então, os procedimentos de análise. Primeiro, nós fizemos a leitura dos dados gerados nas conversas com 7 alunos do grupo. E a gente fez meio que um mapeamento dos momentos avaliativos de forma manual. A gente foi mapeando. Depois, a gente investigou que tipo de reavaliação era realizada, a gente mapeou os momentos avaliativos. Que avaliação tem aqui? Seria afeto, julgamento, apreciação? Seria isso mesmo? Quando a gente logo observou o quê? Uma maior incidência de recursos avaliativos de afeto e de julgamento, o que nós achamos natural, porque ao julgarem a gente conseguia perceber as instâncias avaliativas implícitas de afeto, de satisfação e insatisfação, e o julgamento pelo comportamento que esse professor deveria ter para ser um bom professor de inglês para aquela criança, para aquele aluno. Depois disso, a gente, então, retornou ao corpus, né, esse corpo dessas 7 conversas, com o intuito de ressaltar as avaliações que contribuíram para a construção das crenças e das emoções dos alunos. Então, primeiro eu vou trazer os dados de Giovana. A Giovana, a gente vê que ela dá muita importância à experiência profissional. Eu gostaria, antes de ler os dados, só que a gente pudesse ler junto, pensando que eles têm 9, 10 anos de idade, né? Enfim, só para a gente depois refletir junto. Então, Giovana, a Mara pergunta a Giovana quais foram as perguntas que ela formulou. Então, Giovana começa: Do you work in another school? E aí Mara pergunta: por que você acha que é importante essa pergunta? Ou seja, Mara já está convidando Giovana a avaliar. Já tem ali um convite de uma avaliação de importância, né? Por que você acha que é importante esta pergunta? Porque se a pessoa já tivesse trabalhado ou trabalha em outra escola além dessa, seria um horário diferente? Por exemplo, também ela já teria alguma experiência, né? Em outra escola, né? Em outra escola. Qual outra pergunta que você fez? Vamos ver. Do you have experience with children? Isso é importante? Isso é importante. Imagine se a pessoa não tem nenhuma experiência com a criança, né? Isso seria um problema. Eu esqueci de comentar que vocês estão vendo aqui essa forma de escrever os dados, né? É porque a gente trabalha com discurso oral. Então, isso é uma transcrição do discurso oral para o discurso escrito. Então, como a gente viu, as 2 perguntas de Giovana, as 2 perguntas de Mara em relação às suas perguntas, e aí aqui a gente tem as respostas de Giovana que eu marquei em colorido. Então, no primeiro excerto, a gente fala, porque se a pessoa já tivesse trabalhado ou trabalha em outra escola, além dessa, seria um horário diferente. Por exemplo, ela também já teria alguma experiência, né? A gente percebe aqui que quando ela usa experiência, a gente analisou essa experiência não como uma apreciação. A gente ficou muito tempo pensando se a gente ia para apreciação ou para o julgamento, porque, a princípio, poderia ser uma avaliação de apreciação. Só que a gente acha que
ao longo dos excertos e ao longo da reflexão das crianças, elas estavam muito mais preocupadas com o comportamento. Então, é naquele borderline, naquela linha tênue, né, que a gente tem entre julgamento e apreciação, e a gente optou pelo julgamento porque a gente achou que era aquilo que as crianças, os alunos estavam se referindo. Então, a gente acha que Giovana aqui está construindo um julgamento positivo de estima social desse bom professor, numa crença de que um bom professor tem que ser experiente. Lembrando que ela tem 9, 10 anos, né? E é importante ressaltar que a escola onde ela estuda e onde Mara trabalha é uma escola construtivista que não visa o mercado de trabalho, que não visa o vestibulinho, não visa o vestibular, o Enem. Então, é muito curioso já perceber no discurso de uma aluna tão pequena uma crença tão cristalizada, né, da experiência desse professor de inglês. A gente tem também a escolha de Giovana por alguma e nenhuma, alguma experiência. Então, esse alguma experiência, né, contribui para sua avaliação, uma vez que a ausência da experiência constitui um problema para ela. Ela fala lá no final, seria um problema. Então, é muito importante ela ter a experiência. Giovana, sim, esclarece que a experiência com crianças é importante, que a falta dessa seria um problema. Então, ela diz, né, imagine se a pessoa não tem nenhuma experiência. Como que pode, né, um professor que trabalha numa escola não ter experiência com crianças? Aqui eu acho que seria aquele caso assim, né, do affect realis, que a gente está naquela suposição de um fato e que isso torna a avaliação mais forte, no sentido de como, né? Como seria isso possível? Então, o uso de imagina se a pessoa parece conferir força à sua avaliação e às suas crenças a partir dessa avaliação. Então, a gente também entende que quando a Giovana reforça a necessidade de experiência da professora, ela também está realizando avaliações o quê? Implícitas de afeto. Por quê? Porque para ela a satisfação virá com este professor que tem experiência ou com essa professora, né? Então, aquela questão do afeto institucionalizado no julgamento. Num segundo momento, tem um outro trecho de Giovana, a Mara pergunta, e qual outra pergunta que você fez? Vamos ver. Did you live in another country? Então, por que você fez essa pergunta? Porque a pessoa, né, poderia saber outra língua. Isso seria muito interessante. Saberia, por exemplo, como é o outro lugar, teria tido, né? Como é o outro lugar, teria tido, né, a experiência de um lugar diferente. E você colocou mais alguma pergunta? Qual foi? How many years do you have? Não, how many years did you study English? Isso é importante? Sim, porque, né, tem um certo tempo, né, que você deveria estudar inglês, e Giovana ri. E Mara, então, pergunta, quanto tempo você acha que a pessoa deveria? Uns 10 anos. A gente tem que lembrar que Giovana tinha cerca de 10 anos. Ou seja, a experiência que ela confere ao professor de inglês para ser um bom professor é a idade dela, né? Então, a gente achou isso bem curioso. Então, fazendo aqui a análise, a gente vê de mais uma vez a construção de uma avaliação de julgamento positivo de estima social. É claro que, se a gente está perguntando o que seria um bom professor para aquela criança, ela vai avaliar positivamente, né? Ela não vai avaliar, seria ruim. Ela poderia ter te dito, não seria bom, porque, inclusive, ela traz. Imagine se a pessoa não tivesse experiência. Mas ela coloca essa oposição, né, não ter boa experiência, a uma suposição. Então, ela não considera essa possibilidade real, né? Ela traz isso como um fato hipotético. Então, ela traz, inclusive, ela faz essa escolha pelo adjunto modal muito, né? Ela fala, seria muito interessante, que aumenta essa força avaliativa do atributo interessante, que seria saber outra língua. Isso seria muito interessante. Isso ilustra sua crença de que o professor deve ou deveria ter vivências em outros países, que é outra crença relacionada ao ensino de língua inglesa. Para quem trabalha com inglês e ensina aprendizagem de língua inglesa, a questão do falante nativo, de construir todo o léxico, saber todo o léxico da língua, né? Isso é muito comum, inclusive estudado por vários pesquisadores com teorizações sobre isso. E, por fim, Giovana parece corroborar a crença bastante perpetuada de que aprender inglês é lá fora e nunca na escola, né? Quem aprende inglês fora do país sabe falar melhor.
Por fim, ela fala, sim, ela fala dos 10 anos, né? E aí a gente percebe que a Giovana, para ela, essa boa professora, esse bom professor de inglês, deveria ter experiências prévias em ambiente profissional, na relação com as crianças, e uma certa proficiência linguística, a qual a Giovana reforça ao dizer que deveria ter o quê? Uns 10 anos de experiência. Gael, então, trabalha no domínio da língua, né? Ele está interessado que um bom professor de inglês deve dominar a língua. E Mara, então, pergunta a ele, você perguntou assim, se ela fala inglês bem. O que é falar inglês bem? O que você... falar inglês bem é saber, é quase tipo todas as palavras em inglês. Porque aprender inglês é uma coisa. Saber falar inglês bem é uma coisa, tipo assim, muito legal. Que quando você for para viajar, a língua inglesa é a língua básica. Então, aprender inglês é uma coisa muito boa. Então, se ela ficar falando inglês bem, é bom que todo esse inglês que ela sabe, ela passa para os alunos. Os alunos também saibam falar inglês bem. E é só conseguir viajar num estado perfeito. Então, a gente presta atenção que, apesar de Gael trazer saber falar quase tipo todas as palavras em inglês, para ele, né, a questão dessa graduação do conhecimento não tira a força de todas as palavras em inglês. Ele modaliza um pouco, mas para ele, o professor de inglês tem que saber todas as palavras em inglês. Mais uma vez, há um julgamento positivo de estima social, focalizado na capacidade de uma boa professora ou de um bom professor de ter um profundo conhecimento do léxico da língua que leciona. Gael ainda constrói sua resposta avaliando, né, essas qualidades, ele continua, né, quando ele fala, falar inglês bem, saber inglês bem, porque aí saber inglês, saber inglês bem é uma coisa, tipo assim, muito legal. Então, essa professora seria uma pessoa muito legal, uma professora muito legal. Ele traz aqui 2 vezes, né, ele repete o processo saber todas as palavras e saber falar, é um processo mental, mas ele traz isso nesse conjunto. Apesar de ser um processo mental, eu ainda continuo achando que tem ali imbricado essa questão do comportamento, da atuação, de como esse professor atua como professor, né? Não, ele sabe, mas é o que Gael conseguiria perceber neste professor. O aluno expressa sua crença também bastante difundida, que falar bem é falar igual a um falante nativo, conforme proposto pelo Rodrigo Aragão. Por fim, né, eu gostaria de ressaltar que ele avalia, aí sim, numa apreciação, o valor e a importância da língua, quando ele fala que o inglês, na linha 134, é a língua básica, ou seja, essa noção de que inglês é língua franca, língua de comunicação, e ele tem uma construção de uma crença, bem lá no finalzinho, na linha 137, que é o professor que passa para os alunos. Então, essa construção de uma crença de que o aluno é um ser mais passivo na sala de aula, que ele não é agente na construção do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Por fim, já chegando ao fim, no Tito, né? Eu acho que eu tenho 5 minutinhos, não é, Rodrigo, aqui pela minha marcação? Tá. Tito trabalha na crença, na importância do lúdico para a formação futura. Então, Mara, agora interagindo com Tito sobre as suas perguntas, pergunta. Uma coisa que eu ia te perguntar é que uma vez você falou que um professor de inglês tem que ser inteligente e engraçado. Não é necessariamente que tem que ser, mas se for, é uma coisa muito legal. Por quê? Porque os professores têm que fazer o trabalho. O trabalho é ensinar a gente, nos preparar para a faculdade. Essas coisas, eles fazem seu trabalho sim, mas seria muito mais divertido aprender com eles ao mesmo tempo que eles brincassem com a gente. Então, a gente percebe aqui, pela fala, né, do Tito, a gente, de novo, vê o julgamento positivo de estima social, quando ele fala, os professores têm que fazer o trabalho é ensinar a gente, nos preparar para a faculdade. Então, aqui, ao julgar esse professor que prepara para a faculdade, mas, ao mesmo tempo, devendo ser inteligente e engraçado, tem um lado lúdico, e a gente percebe aqui que, mais uma vez, a gente pode ver que a satisfação dele como aluno vem, né, da possibilidade desse professor, bom professor de inglês, ser isso que ele espera. O que prepara para a faculdade, o que é divertido e o que é engraçado e inteligente, né?
Então, existe essa crença de que a escola é uma passagem para a universidade, ou de que a escola serve como uma porta de entrada para o ensino superior, uma vez que seu papel é preparar, ele usa essa palavra, né? O trabalho é ensinar a gente e nos preparar para a faculdade. Mais uma vez, um estado passivo, onde ele vai aprender, que alguém vai ensinar e alguém vai prepará-lo, vai passar para ele algum tipo de conhecimento. Então, seria muito mais divertido aprender com eles ao mesmo tempo em que eles brincassem com a gente. A gente tem essa avaliação de afeto muito voltada a esse fato hipotético, uma vez que um bom professor seria aquele que prepararia o aluno para o futuro, ensinando de forma mais lúdica. Ou seja, ele junta ali o que para ele parece ser o irreal, o hipotético, que seria fazer tudo isso ainda sendo divertido e inteligente, e essa coisa mais lúdica, que brincariam com eles, né? Então, essas seriam algumas reflexões que a gente chegou a algumas possibilidades depois que a gente olhou para essas falas, né? Que ao apresentar seus entendimentos sobre quem é ou deveria ser um bom professor de inglês, os alunos participantes construíram crenças a partir de suas experiências dentro do ambiente escolar. A gente só pode dizer que a gente entende essas crenças e essas emoções dentro desse ambiente no qual eles estavam inseridos com esta professora. No momento que esse estudo foi realizado, o professor de inglês deveria ter experiências profissionais e vivências em outros países, falar inglês bem, brincar e ensinar ao mesmo tempo. As crenças que emergiram nas falas de Giovanna, Gael e Tito foram construídas a partir de suas avaliações de julgamento de afeto, que primordialmente voltaram-se à estima social positiva de um bom professor, bem como a satisfação dos próprios alunos. Os 3 participantes desse estudo trouxeram à tona as seguintes crenças: a importância da experiência, o seu domínio da língua inglesa e seu foco na formação futura do aluno. Podemos dizer que essas crenças são perpetuadas pelos alunos, tomando por base o que a gente chama de senso comum, que na realidade, são falas, são crenças, enfim, tidas como cristalizadas e fossilizadas, né, do que seja um ensino relevante ensino e aprendizagem relevante de língua inglesa. Então, a gente acha muito curioso que já tão pequenas, crianças que estudam numa escola que tem uma outra visão, ou se propõem a ter uma outra visão do que seja o ensino e aprendizagem de língua inglesa, já estejam perpetuando essas crenças tão comuns, e há muitos anos já que se fala disso. Então, enfim, era só uma forma da gente ilustrar a teoria, de eu trazer aqui um pouco de reflexão, essas são as referências, e aqui terminei. Olha, eu já ganhei pontos, só falta 1 minuto e 16, que eu acho que eu comecei um pouquinho depois. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Vocês... Eu queria agradecer à professora Adriana pela brilhante conversa, pela brilhante palestra, pela brilhante apresentação. Agora a gente passa para as perguntas dos colegas. Caso os colegas gostariam de fazer alguma pergunta, a gente pode abrir o microfone ou vocês podem colocar no chat para perguntas. Eu acho que as 2 abordagens são válidas. Então, passamos para as perguntas. Então. Alguém gostaria de tomar o microfone? A Gillian, por favor, Gillian. Hola, primero que todo, muchísimas gracias, Adriana, y qué gusto conocerte la cara y la voz, que no solamente nos habíamos comunicado por correo electrónico, y qué gusto saber quién es la persona. Realmente no es una pregunta, tengo 2 comentarios de cosas que me gustaron mucho de tu trabajo. Primero, te felicito mucho al grupo, el esfuerzo, el ejercicio de escuchar la voz de los estudiantes. Muchas veces los que trabajamos en lingüística educativa nos concentramos mucho en el profesor o de pronto en la observación de clases, pero no escuchamos tanto la voz del estudiante. Me pareció muy interesante en el trabajo que nos presentaste, cómo escucharon la voz de los estudiantes. Y lo otro, algo que dijiste, no recuerdo exactamente qué fue, pero en la introducción a tu charla, algo sobre la importancia de la expresión de la emoción en la lengua extranjera.
y yo sentí, sí, es así. Cuando uno, cuando uno se da cuenta que puede expresar sus emociones por medio de la lengua extranjera, ahí es donde ya uno de verdad le ve el sentido al estudio de esa lengua. Porque mientras sea nomás, ¿no? Que no sé, que yo llegué a la escuela, que yo hice esta cosa, las frases muy de cajón, no tiene mucho sentido. Pero cuando uno se da cuenta de que puede expresarse, puede expresar las emociones a través de la lengua extranjera, ahí sí cobra vigencia. Así que pues me gustó mucho el trabajo que presentaste, muchísimas gracias y felicitaciones por la calidad del trabajo. Ah, eu que digo obrigada, graças, Vini. Graças. Y muy linda tu orquídea. Linda. Graças. É só eu não sei se vai me entender, mas a Inês pode me ajudar. O que eu acho é que muitas vezes os alunos e nós mesmos nem sabemos que estamos expressando emoções. Só quando choramos, estamos tristes, alegres, felizes, não temos a consciência de que o nosso discurso ele é afetivo, né? Que o nosso discurso constrói emoções o tempo inteiro. E aí, numa língua estrangeira, quando ainda conseguimos fazer isso com mais naturalidade ou certa naturalidade, aí sim, né? Aí é muito mais meaningful, né? Muito mais significativo, né? Sí, sí, Mas... porque a veces cuando uno está trabajando en el aula de lengua extranjera, uno trabaja las cosas como más objetivas en la lengua extranjera, pero cuando el alumno quiere expresar algo muy subjetivo, regresa a su lengua materna para expresarlo. Pero si finalmente logra expresar sus emociones por medio de la lengua extranjera, ahí sí ya se hizo como que el clic y se logró el valor de la lengua. Eu tive uma vez um caso, assim, isso viraram dados do corpus da minha dissertação de mestrado, onde eu trabalhei também com crianças, e eu me lembro que quando eu fazia alguma pergunta a uma aluna, um aluno, eu me lembro desse caso, estávamos trabalhando com preposições, e aí eu perguntei, and the ball, where is the ball? E a criança falou, the ball is behind the bicicleta. E aí, então, a aluna levanta e mostra a perna, ela havia caído e estava toda machucada. E aí eu falo, ui, se machucou, você está bem, como você está? Sim, sim, teacher, já passou. E eu falo, ok, but how do you say bicicleta in English? Ela say, é bike. Ainda fez assim, é bike. Ou seja, ela sabia que bicicleta era bike, mas ela não se referia à bicicleta do livro. A meu entender, ela se referia à bicicleta dela. E eu acho que com crianças nós fazemos muitas essas associações. E isso acontece, um caso como esse, casos como esse aconteceram muitas vezes. Uma outra criança, and the ball, where is the ball? Aí ela falava, the ball is in the bag. A minha irmã já engoliu uma bola de Natal, né? No mesmo turno, the ball is in the bag. A minha irmã já engoliu uma bola de Natal. Aí eu fico pensando a que bola ela se referia. Era muito provavelmente o que remeteu àquela bola. Ou seja, principalmente com crianças, há muitos usos, né, da sua própria experiência. Eu acho que sempre isso para mim é um fator afetivo, né? Eu vou recorrer à minha experiência pessoal, né, e não ao que o livro está me propondo. Eso, sacar esas palabras, ese conocimiento del libro para la vida real. Sim, sim. Eso es. Esse é o desafio, né? O nosso desafio. Sí. Bueno, muito obrigada. dejo la palabra a otras personas. Muchas gracias, Muito Adriana. obrigada. Muito obrigado, Gillian. Mais alguém tem alguma questão para a Adriana? Depois eu gostaria de colocar. Veo en el chat que hay muchas cosas. Eu tenho uma, na verdade.
se você me permite. Você organizou bastante apresentação com relação a essas crenças, né, sobre ensino, aprendizagem. Rodrigo, perdão, devagar. Despacio. Devagar. Despacio. Uma parte significativa da sua apresentação foi com relação às crenças, né, sobre o que é ser professor e sobre o que é aprender a língua, né, e saber a língua. Né? Os alunos trazem isso, né? E assim, apesar de você afirmar que a escola, que eu não conheço a escola, então na discussão ali você afirma que a escola ela não corrobora essa visão mais tradicional, né, de ensino e aprendizagem de língua, de que o falante nativo é o melhor professor e o que sabe mais a língua. Não corrobora a ideia de que saber muito vocabulário é saber a língua, certo? Não. E, obviamente, não corrobora a ideia de que saber morar no exterior é a condição essencial para ser professor de língua estrangeira. Então, isso não está na estrutura da escola, então isso provavelmente é trazido de outros ambientes que não a escola, e ali isso aflora porque é o momento em que isso é questionado. Eu estou correto na interpretação? É isso mesmo? Sim. Basicamente isso, assim. Aflorou, na realidade, aflorou naturalmente, né? Quando há esse momento aonde a Mara está aqui, ela até eu quero apresentá-la, ela está aqui falando, né? Mara, se você quiser até falar, a gente pode falar junto. Mas a Mara propõe essa atividade e aí quando ela retorna às perguntas, essas crenças emergem. Aí, Mara, se você quiser explicar com mais detalhes, por favor, fique à vontade, né? Porque o trabalho, a pesquisa é sua, de dissertação e tal. Bom, Adriana, eu acho que você explicou bem, mas eu não sei exatamente se o Rodrigo conseguiu a resposta da pergunta que ele fez, né? Apesar da escola não ter esse objetivo, assim, de mostrar para as crianças essa importância do professor e esse tipo de formação que eles até acham que o professor deve ter, talvez venha da casa deles ou da percepção deles em outros contextos. Mas na escola, ninguém fala para eles assim, ó, o seu professor tem que morar fora para ser um bom professor. Eles não ouvem isso na escola. Né? Então, eu não sei se era o que você tinha perguntado. Não, é isso mesmo, porque a gente começa a mapear até que ponto o mundo da escola toca com o mundo exterior da escola, não é isso, né? E até que ponto essas visões começam a entrar em conflito, e o conflito emerge no momento que o aluno externaliza essa percepção avaliativa do que é ser professor, do que é aprender a língua, do que é saber a língua, né? Então, quer dizer, Sim. E aí, eu acho que a riqueza da linguística sistêmico-funcional, ela vem, quer dizer, obviamente porque a gente está aqui, mas quando a gente busca entender essas crenças com esse contexto maior, que é a sociedade, que é o contexto de ensino e aprendizagem de língua inglesa. E para quem é da área de língua inglesa e trabalha com a questão do ensino de línguas, essas crenças elas são debatidas há muitos anos, em cursos de línguas, em escola, ou seja, como que esse tipo de pensamento, de crença, ainda enraizado, é culturalmente construído. E mesmo a criança pequena, não tendo acesso a um pensamento na sua formação dessa natureza, tem pais, tem colegas, tem primos, tem a própria escola. Ou seja, a escola ela não é vedada, ela não é uma bolha. Né? Ela, pelo contrário, você pode ter um posicionamento e esse posicionamento ser contrário ao da escola ou vice-versa. Agora, o que eu acho que é importante é a gente tentar problematizar. E aí, vindo dessa problematização, né, que é uma forma de resistir a um pensamento dessa natureza. E isso foi feito depois, talvez a Mara possa falar também, né, dessa conversa da escola preparar para a universidade, ou seja, crianças tão pequenas, né, já tendo no horizonte delas a universidade e o inglês como acesso à universidade, e a escola como acesso à universidade. Então, certamente, isso perpassa, e isso que eu acho que a linguística sistêmico-funcional, nessa possibilidade de a gente analisar o discurso e fazendo relações com essas estruturas mais amplas, a gente pode buscar entender o que está acontecendo ali, né? Um ponto interessante é que
a gente não ouve os alunos dizerem que um professor de matemática tem que morar fora, que um professor de matemática precisa ter muita experiência, como eles falam com relação à língua inglesa. Então, isso é um ponto também para a gente pensar. Ninguém fala que um professor de português tem que morar em outros países onde se fala português. A gente não ouve isso, pelo menos na escola onde eu fiz a pesquisa. Não tem, certamente, né? É muito focalizado. E acredito que nem em outras línguas. Eu não sei porque eu não pertenço ao universo de ensino de língua francesa, espanhola. Eu não sei o quanto isso também é perpetuado no ensino de aprendizagem de outras línguas, mas me parece que no inglês isso é muito mais forte, né? Isso é bem forte, essa visão, né? Muito obrigado, satisfeito. Obrigado, Adriana. Obrigado, Mara. Que bom. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma observação? Não? Mais nada? Então tá. Se todos se dão por satisfeitos, né? Eu acho que então a gente acaba encerrando por hoje. Eu mais uma vez agradeço a Adriana pela presença, pela Agradeço. palestra. Agradeço a todos os colegas que disponibilizaram o seu tempo, né? Ou numa sexta-feira à noite, ou numa sexta-feira à tarde, dependendo do fuso horário, né? Para estar aqui conosco e passar essa hora agradável. A diretoria da ASFAL, mais uma vez, para a organização do evento. Muito obrigado. E nos vemos dia 27, né, com a nossa Orlando, dia 27 palestra. vai ser Orlando. Muito bom também. En 8 días, sí. Muito obrigado Muito a todos. obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui. Muchísimas gracias, Adriana.